Seguinte, gente. Vamos falar sobre dureza. Basicamente, o que danado vem a ser uma coisa dura. Primeira vez que vocês escutam isso, aí pode vir à cabeça de vocês que seja uma coisa rígida. Então, quanto mais rígida uma determinada coisa, em teoria, mais dura ela é. E tá certo, tá? Então, o nosso parâmetro de rigidez que a gente conhece nas propriedades mecânicas é o módulo de elasticidade. E quanto maior o módulo de elasticidade, mais fortes são as ligações químicas, consequentemente, mais rígido tende a ser o material. O material sendo mais rígido, há uma tendência de ter uma maior dureza. E para que serve isso? Porque é importante a gente saber sobre dureza. Vamos imaginar o seguinte, pegar a parte de ferramentas. Você compra um martelo. Você vai colocar um prego numa parede. O seu martelo é feito de sabão. Uma barrinha de sabão e um cabo de madeira. Vocês vão conseguir fazer com que o ferro ou com que o prego entre na parede com uma barra de sabão? Provavelmente não. Por quê? Porque a dureza que está sendo... a dureza do prego é muito superior à da barrinha de sabão. Então, toda vez que você bater com a barra de sabão no prego, o que é que vai acontecer? A barra de sabão vai marcar o prego. Então, para que isso aconteça, para que eu tenha uma ferramenta que seja efetiva, eu preciso que ela tenha uma dureza maior, nesse caso, do que o prego. Tá? Então, vou aplicar uma força, não vou deformar por essa força e vou empurrar o prego pela parede. Não sei se esse exemplo foi lá muito legal, mas vamos embora. Então, basicamente, do ponto de vista de fazer ensaios ou de se estudar a dureza, a gente tem essa definição aí de dureza. É uma medida da resistência de um material à penetração de um corpo. Isso pode ser uma pequena impressão ou um risco. Então nós temos, como me diz, qualquer coisa que se imponha, qualquer coisa que faça, você tenha que fazer, risque qualquer outra coisa, essa coisa vai apresentar uma dureza maior. Então, por exemplo, cadê? Quero o lapisinho. Pronto, veio. Agora quero que o texto volte. Então vamos supor que eu tenho aqui uma folha de papel e tenho aqui um lápis. Rapaz, esse cara desenha demais. Se perdendo nesse negócio da aula, podia estar ganhando dinheiro, rios de dinheiro com desenho. Então se eu pegar esse lápis grafite e esse lápis grafite eu riscar aqui em cima da folha de papel, o que é que está se desgastando? É a ponta do lápis ou o papel? Papel. Ponta do lápis. Oxi. Pois é. Então o que é que vai acontecer? A dureza do papel é maior do que o do grafite. Então, quando a gente vai passando o grafite em cima do papel, o que é que acontece com a ponta? Se desgasta. Ela vai se desmanchando com o passar do tempo. Por isso que, eventualmente, quem usa, sei lá, lapiseira tem que aumentar o tamanho da ponta, ou quem for mais old school, for fazer a ponta do lápis com apontador, vai ter que sempre fazer a ponta do lápis, tá? Porque a dureza do papel é maior do que a do grafite. Então, o papel desgasta a pontinha do grafite.
Então, essa dureza do papel é maior do que a do grafite. Aí, só para explicar, tá? O grafite, basicamente, você tem lamelas de grafite, mais ou menos parecidas com um hexágono. Então, dentro desse hexágono a ligação é forte, mas entre um hexágono e outro a ligação é extremamente fraca. Então, essas ligações se quebram com relativa facilidade. Então, por isso que o grafite é muito utilizado também como lubrificante seco. Então, aquele armador de rede que fica querrenque a noite toda. Um pozinho de grafite lá resolve o problema, que é melhor do que óleo de cozinha, porque o óleo de cozinha escorre. Aí fica sujeira. Tá? Hashtag fica a dica. Então, Professor, oi. e quando tem dois materiais de mesma dureza, por exemplo, dois cristais de quartzo? Não, aí um não vai desgastar o outro. Você vai ter aí uma coisa, digamos, em tese perpétua. Que você não vai ter, como, a não ser que tenha alguma falha aí no outro, você vai ter uma coisa lá que um não vai danificar o outro, digamos assim. Então, acho que algum tempo atrás a gente falou em disco de freio, salvo engano. Então, Sim. no disco de freio, basicamente você vai ter lá a questão de dois materiais com durezas diferentes. O disco com uma dureza maior e as pastilhas com a dureza menor. Então, o disco está lá para durar mais tempo e as pastilhas que você troca de tempos em tempos dura menos tempo, porque a dureza do disco é maior do que a dureza das pastilhas de freio. Mas aí se você colocar 2 quartos juntos, aí muito provavelmente pode ser que tenha, a depender da pancada, um vá se quebrar mais do que o outro, alguma coisa assim do gênero, tá? Mas normalmente isso não acontece. Tem uma espécie de moinho chamado moinho de bolas. O nome bem legal, basicamente é o seguinte: você pega um tambor e joga esferas aqui dentro. Essas esferas podem ser de metal, de alta dureza, ou pedra, ou qualquer outra coisa, tá? E aí você coloca um outro metal ou um outro material aqui dentro. Aí, de acordo com que essas pedras vão girando, elas vão dando pancadas nesse outro material e vão fazendo esse outro material virar um pozinho. Tá? Então isso aí é chamado de moinho de bolas. E essas bolas, todas elas têm a mesma dureza. Então essas bolas não se desgastam durante o processo. Vai desgastar só o outro material com a dureza menor. Isso aqui é muito utilizado em indústria cerâmica. Professor, Oi. a dureza está relacionada com a fragilidade do material? Sim, normalmente materiais duros são frágeis. Só que aí lembrando, tá? Que o modo de elasticidade, como vai ser muito alto, que a fragilidade a gente tem que lembrar sempre é que não vai apresentar deformação elástica. Tá? Então o módulo vai ser gigantesco, tá? A reta vai ser bem inclinada, ou seja, a força que eu tenho para quebrar tem que ser muito grande. Tá? Ele não vai apresentar quase nenhuma deformação plástica. Por isso que ele vai ser classificado como frágil. Mas para você quebrá-lo, digamos assim, tá? Para ter uma força para rompê-lo, essa força tem que ser muito alta. Tá? Para não ficar... Porque a gente, normalmente, quando a gente escuta material frágil, vem a nossa cabeça um vidro. Que aí qualquer pancadazinha que a gente dá num vidro, o vidro se quebra. Tá? Mas alguns materiais tem uma resistência para você conseguir rompê-lo muito grande. Por exemplo, o tungstênio, o modo de elasticidade dele é gigantesco. Tá? Então o esforço, a força que tem que ser aplicada para rompê-lo é muito grande. Cadê? Perdi aqui. Então a dureza depende das forças de ligação, tá? Que tinha falado antes. Então normalmente o módulo de elasticidade alta significa elevada dureza. Estamos melhorando cada vez mais nessa escrita. E aqui uma outra coisa que vem, digamos assim, de contrabando ou de coisa boa. É uma alternativa relativamente simples para um ensaio de tração. Então, em sabendo a dureza,
a gente tem uma correlação matemática que nos permite a gente estimar qual é a resistência à tração de um determinado material. E aí vejam que coisa legal, que coisa maravilhosa. Uma máquina de ensaio universal, que aí vai fazer tração, flexão, impacto, uma completa, tá? Para metais, deve custar aí na faixa de uns 100, 150 mil, coisa do gênero. Um durômetro, você compra aí talvez por uns 15 mil, 20 mil. Então é um equipamento muito mais em conta do que uma máquina de ensaio. E a partir dele, dá para se ter uma noção da resistência à tração. A boa parte das empresas, principalmente as menores, que não tem esse aparato tecnológico todo, utilizam um durômetro para você ter mais ou menos uma estimativa do que se vai ter de resistência à tração e principalmente para averiguar efeito de tratamento térmico na dureza superficial. Coisa que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. Então aqui nós temos dois gráficos. Aqui o primeiro é a relação do limite de resistência à tração com a dureza, que é uma das escalas de dureza, tá? Que é a dureza Brinell. E aqui as propriedades de resistência à tração de um ferro versus a dureza, tá? E nesse ferro aqui, ele foi passado por uma série de tratamentos, tá? Esse aqui foi recozido, esse aqui foi fundido, esse aqui foi resfriado ao ar. E aqui foi lá em cima. Resfriado rápido em óleo, tá? Basicamente o que danado é isso aqui. Isso aqui é um processo de resfriamento que você vai ter ao ar, que vai ter uma velocidade menor do que esse resfriamento rápido aqui em óleo. Esse resfriamento rápido em óleo é uma têmpera. Então veja aqui que os valores aqui da partezinha branca é o limite de resistência e aqui é o limite de escoamento, tá? Então, a têmpera aqui no óleo deu um resultado maior do que nos outros casos, tá? Então, aqui você tem variações do material e aqui em relação à dureza. Então, por exemplo, no tratamento aqui feito em óleo, dureza também maior. Então, a depender do tratamento que é feito, no caso aqui especificamente falando porque tem essas variações, tá? Então você tem o aumento da dureza e à medida que a dureza vai aumentando, o limite de resistência à tração aumenta e o limite de escoamento também aumenta. Então existe uma relação direta entre a dureza e a melhora nas propriedades mecânicas. E aí os ensaios de durezas que nós vamos falar de 4, tá? Mas existem mais, que aí tem micro dureza, tem bem mais do que isso daí. E aí a gente vai falar desses 4. Brinell, acho que tem cozinha, quer ver? Tem, olha só. Tem Brinell, Vickers e Knupp. Essas 3 durezas seguem mais ou menos o mesmo princípio. Qual seja, nelas a gente vai ter sempre uma marcação, ou seja, eu vou ter um identador ou penetrador. A ponta desse penetrador pode ser feito de um material duro, tá? Então pode ser feito de tungstênio, de aço duro, aí vai variar, tá? Vai depender do que se queira, do tipo de dureza que vai se medir, mas essa ponta aí ela modifica o material que é feito. Então esse penetrador vai fazer uma marcação em cima do material. E a partir da impressão que fica, a gente consegue estimar a dureza. Em outras palavras, se for um material duro, a marcação ou a impressão vai ser pequenininha. Se for um material mole, a impressão vai ser maior.
E aí, a depender do tipo de penetrador que você tem, por exemplo, se for uma esfera, uma bolinha, se eu chegar aqui em cima da bolinha e chegar em cima do material mole, olhando de cima, a impressão vai ser uma circunferência. Então, pelo diâmetro dessa circunferência, tem uma fórmula. Essa fórmula a gente consegue estimar a dureza. Então, a Brinell, a Vickers e a Knupp segue mais ou menos a mesma ideia. É a impressão, o tamarca da impressão que fica no material. A Rockwell, ela é diferente, porque a Rockwell vai fazer o seguinte. Ela tem já, digamos assim, uma pré-determinado e tem o penetradorzinho tal qual, igual às outras. Só que no caso da Rockwell, ela vai medir o quanto o penetrador entra dentro da amostra. Então, se entrou muito, o material é mole, se entrou pouco, o material é duro. Professor, Oi, professor, pode dizer. primeiramente, boa tarde. Boa tarde. A única coisa que eu tô confuso aqui é relacionado ao parâmetro que utiliza, por exemplo, a unidade em si, de medida de dureza. Qual é a unidade que é utilizada para medir a dureza? Aí é o seguinte, Tem algum? a escala já vai ser a unidade. Deixa eu só botar aqui, pronto. Cheguei. Oh. Voltar para cá. Acho que é nesse último. Professor, a escala seria a escala de Morse? Não, cada mor é uma outra escala, é uma outra coisa. Vamos aqui, ó. Então, por exemplo, pegando aqui a dureza Rockwell. Então, a dureza Rockwell, ela vai ser Rockwell A, Rockwell B, Rockwell C, D, F, G, H, K. Para cada um desses, vai mudar a forma do penetrador e a carga que está sendo aplicada. Então, se eu faço a medida na Rockwell A, minha dureza vai ser HR, ou minha unidade, A. Estou dizendo aqui que HR é hardness de dureza, o R de Rockwell, e a escala que eu estou utilizando é a escala A. Então, automaticamente, isso aqui passa a ser minha unidade. Então, se alguma coisa tem que ter 50 Rockwell C. Então, é um material que na escala C vai ter uma dureza de 50. Então, a unidade passa a ser a escala, tá? Então, tudo vai depender da escala que a gente está utilizando. Então, a unidade, aí, por exemplo, se for Brinell, aí vai ter HB. E a Brinell também tem escalas. Não, a Brinell não, Brinell é direto. Não vai precisar de escala, é só dureza Brinell e o valor. Vickers, opa, cadê? A mesma coisa. Vai ter só a sigla. A Knupp também. Então, para cada uma das escalas, você vai ter a unidade como sendo a escala como sendo a própria unidade. Ficou claro? Seguindo. Ficou assim. Obrigado. Então, no caso, sei lá, vai acompanhar a para Tudo que você for pegar, por exemplo, essa análise, né? qualquer texto, qualquer coisa que você for pegar e tiver a dureza, vai ter lá a escala como sendo unidade. Deixa eu abrir aqui a norma, peraí.
Vou abrir aqui a norma. Oxi. O cigarro morreu? Não, tá vivo. Então, biblioteca. Documentos ABNT. Só me tira uma dúvida, vocês têm acesso a esse link, não tem? Professor, o seu áudio tá cortando, viu? Minha internet eu acho que tá dando uma oscilada aqui nesse momento. Aparentemente voltou e ficou legal. Concreto. Tubo de aço. Bronzinas, materiais metálicos. Choque dureza Vickers. Aqui, ó. Materiais metálicos Rockwell. Aqui, Brinell. Então, aqui na norma, tem as continhas que a gente já vai ver. E aqui tem o exemplo dizendo como deve ser colocada a unidade. Então, por exemplo, aqui nós temos 600 HBW 1/30/20. Então, aqui é a dureza Brinell. Então, na dureza Brinell, esse 20 é o tempo de aplicação da carga. O 30 é o valor da carga aplicada, que é 30 kgf. O 1 é o diâmetro da esfera do penetrador. E o 600 HBW, que significa dizer que é uma dureza 600. HB, dureza Brinell. E W quer dizer que o penetrador é de tungstênio. Então, a unidade aqui seria 600 HBW. Ou seja, a gente teria que dizer o valor da dureza e os outros parâmetros no qual ela foi medida. Então, toda vez que tiver qualquer coisa, por exemplo, um 600 HBW, tem uma dureza maior do que por exemplo, 100 HBW. Então, a noção de a dureza é meio que por comparação. Então, a gente sempre vai comparar alguma coisa de uma determinada dureza com outra, principalmente quando se falar de escalas. Mas tem as normas todas bonitinhas aí no CIGAR. Vocês qualquer coisa deem uma olhada que é bem interessante. Então, como é que ocorre esses primeiros ensaios? Então, nós temos o identador, tá? Que é esse trocinho aqui. Então, esse trocinho aqui, a gente vai ter como se fosse uma ponta de caneta. E aqui é a superfície do corpo de prova. Então, aplicou-se uma carga. Como aplica uma carga, provoca uma deformação elástica e depois uma deformação plástica. E meço o valor da marcação
que foi feita. Então, no caso... Por que ficou aquele negócio ali? Cadê a borracha? Então, no caso da Brinell, nós vamos ter uma esfera. Essa esfera vai marcar o material, vai fazer isso daqui. E a forma, a vista superior da marcação vai ser uma circunferência de diâmetro D. Então, a esfera tem um diâmetro D grande e a marcação tem um diâmetro Dzinho. Então, aqui a dureza Brinell vai ser dado por essa fórmula, que é 2 vezes a força que está sendo aplicada sobre π D grande, que multiplica D grande menos raiz quadrada de D ao quadrado menos D. O som tá meio maluco aí para vocês. Bom, como ninguém reclamou, vamos embora. Está. É que aqui eu tô falando e a voz tá chegando aí uns 5 segundos depois. Mas pelo menos tá indo. Tá chegando cortado, professor. E Deixa testando. Pronto. Vamos ver se agora vai. Na Vickers é o mesmo princípio, só que agora muda-se a forma do penetrador. Então, o penetrador aqui vai ser uma pirâmide de base quadrada. Então, essa pirâmide de base quadrada vai dar 2 diagonais, D1 e D2. E aí, D1 e D2, minhas ventas, vai dar 2 diagonais de mesmo valor, que vai ser como se fosse um quadrado. Então, vai ser 1,72 a força aplicada sobre D1 ao quadrado, que é a área. A mesma coisa vale para a microdureza Knupp, que é também uma pirâmide, só que aí você tem uma mudança na forma, que aí a impressão vai ser um losango e a dureza Knupp vai ser dado por essa formulazinha. Volto já para falar da Rockwell. Então a dureza Brinell vai ser mais ou menos desta forma aqui. The Brinell Hardness Test. Using the Brinell method, the hardness of a turbocharger housing is to be measured. First of all, the tester has to make Deixa eu ver se o vídeo que chega para vocês anda. himself familiar with the testing machine. Travou tudo aí para vocês. Travou tudo. Pronto, acho que agora chegou, peraí. Essa imagem que vocês estão vendo aí, isso é de um durômetro, tá? Esse durômetro aí, digamos, é um durômetro tecnológico. Basicamente, ele tem, nessa região aqui, a gente vai colocar o penetrador que a gente vai utilizar. E ele tem acoplado a ele um microscópio, que é para que vai servir esse microscópio. Como a gente vai medir a impressão na peça, então essa medida é feita com auxílio de um microscópio. Então ele vai fazer a marcação e vai medir
através de um microscópio. No caso, se for a Brinell, o diâmetro formado na peça, ele vai medir diretamente no microscópio. A monitor and the control panel are positioned in the upper part of the machine. These are used to select Aí, basicamente, ele está escolhendo o tipo de ensaio que vai ser realizado. and program different testing methods. Below the control panel are Então, a lente, e aqui é onde fica o penetrador. Aí aqui, basicamente, é intercambiável essa pontinha aqui. Então, é só tirar e sair colocando. A depender do tipo de penetrador que vai ser utilizado, é só fazer a mudança. microscope lens with a digital camera and an indenter are installed. These two elements are connected to each other and rotate towards the test piece as required. It is also possible to select and exchange the indenter, so different methods of hardness testing. Então, a depender do ensaio que você vai fazer, só se troca só o tipo de penetrador. E aí vocês poderiam perguntar, e quando é que eu uso uma dureza, quando é que eu uso outra? Vai depender muito do tipo de material que você vai medir a dureza, tá? Então, por exemplo, os materiais poliméricos normalmente se mede dureza com dureza Vickers. Os materiais metálicos usa a Brinell e a Rockwell. Então vai depender muito do tipo de material que a gente vai medir. Por exemplo, a Knup está mais empregada para se medir a dureza superficial. Então vai depender muito daquilo que a gente deseja fazer como medida. Can be Professor. conducted on the same test. No caso, se eu tenho um material desconhecido, eu não sei a dureza e o estilo dele, eu posso começar o perfurador com uma dureza menor e ir aumentando gradativamente e verificando caso a caso? Sim. Faz meio que o processo inverso do que se faz normalmente com equipamentos de medida. Que equipamentos de medida, quando a gente não sabe uma determinada medida, a gente começa normalmente pela escala maior. Aí vai diminuindo de lá para cá. No caso da dureza, como a deformação é permanente e o ensaio é classificado como destrutivo, então o ideal seria você começar por uma escala mais baixa e ir aumentando gradativamente. Agora, lembrando sempre que, mesmo com a marcação, só para essa marcação permanente já considera-se o ensaio de dureza como sendo destrutivo, tá? Eu acho uma maluquice, mas tudo bem. Machine. The support table can be adjusted in height, so the test piece can be positioned at the correct distance to the microscope lens and the indenter. Normalmente, todo durômetro tem durômetros portáteis, tá? Isso aqui são durômetros de bancada. Aí os de bancada tem esse curso aqui bem grande, porque a gente pode fazer também em peças acabadas. Então dá para pegar uma peça de um volume maior e colocar, a depender da mesa, colocar, né, entre o curso da máquina é relativamente grande, dá para colocar peças grandes aí para fazer um ensaio. After becoming familiar with the machine, let's start the experiment. The principle of the Brinell hardness test. Apertei aqui no negócio, voltou tudo. Peraí. Machine. A monitor and the control panel are positioned in the upper part of the machine. These are used to select and program different testing methods. A digital camera and an indenter are installed. Puts the test piece as required. It is also possible the indenter testing machine. The support table can be adjusted in height, so the test piece can be positioned at the correct distance to the microscope lens and the indenter. Acho que agora voltou. After becoming familiar with the machine, let's start the experiment. The principle of the Brinell hardness test is to press a hard spherical indenter with an exactly defined force onto the test piece, then
Droga, apertei de novo no local errado, peraí. Exactly defined force onto the test piece, then evaluate. Meu desenho ficou bem mais bonito do que isso daí, tá? Então, um penetrador em formato de esfera deixa uma marca na peça que vai como se fosse uma calota. The surface area of the indentation. The tester selects a suitable spherical indenter and inserts it into the holding device of the testing machine. Next, he puts the turbocharger housing onto the support table, rotates the microscope. Aí só no caso aqui é um teste feito, muito provavelmente isso aqui é uma peça fundida, tá? Aí por que eu tô dizendo isso? Por causa desse formato maluco aqui que ela tem. Então parece uma casca de laranja. Isso aqui é indicativo de que essa peça foi fundida e feita em molde de areia. Por isso que ficou com essa superfície assim dessa forma. Então estou fazendo um teste aqui numa peça acabada. A norma estipula as distâncias que a gente deve utilizar para poder fazer. Então a gente não pode fazer um ensaio de dureza nem muito próximo das bordas, nem onde tem inclusão de óxidos ou materiais mais duros, porque aí pode falsear o resultado. Blends into vertical position and adjusts the correct height of the test piece. After bringing the test piece surface into focus, he selects the exact spot where the hardness test is to be made. Escolhendo um local. By pushing the start button, the hardness test procedure begins. The testing machine rotates the lens back to its resting position and places the spherical indenter carefully on the test piece surface. Gradually and shock-free, the test force rises to its specified value. After maintaining the test force for a certain time, the indenter automatically lifts off again and the microscope lens pans back to its former position. The indentation can now clearly be seen on the monitor. With the control knob, the tester places 4 measuring lines on the edges of the indentation to measure its diameter. That's it. The testing machine can now calculate the Brinell fez as medidas. Consequentemente, como vai sair? hardness. The hardness value is defined as test force F in the old unit kilopond divided by the area of the indentation A in square millimeters. The result is displayed on the bottom left. E aqui está a dureza 250 HB. Corra sensacional. Left-hand corner of the screen and amounts to 250. Da mesma forma que no caso da dureza Brinell, a Vickers segue o mesmo procedimento. The Vickers hardness test. The hardness of a compressor wheel for a turbocharger is to be measured using the Vickers method. Agora veja aqui a diferença da peça, tá? A Brinell, como vocês viram lá, era uma peça, digamos assim, robusta. Tá? Então, em tese que suportaria um esforço muito grande de aplicação de uma força no penetrador. No caso aqui, é uma peça mais delicada. Então, Vickers e Knupp, você vai depender, a utilização delas vão estar em peças, digamos assim, um pouco mais maleáveis, que você não necessita de um grande esforço para fazer a penetração. The main principle of this hardness testing method is to press a pyramid. Mesmo processo, só mudando aqui a forma do identador. Lá na Brinell a gente tinha um identador em formato esférico. Aqui é uma pirâmide de base quadrada. Shaped diamond indenter with an exactly defined force onto the test piece
and then to evaluate the surface area of the indentation. First, the tester has to prepare his testing machine. He takes the Vickers indenter with the four-sided pyramid. Esse daí é o indentador. And inserts it into the mounting device of the testing machine. He then places the compressor wheel on the support table and rotates the microscope lens into its working position. With a hand wheel, he adjusts the height of the support table until the test piece surface is displayed in focus on the screen. Next, he moves the test piece around on the support table until the right spot for the hardness test is displayed. Now that everything has been prepared, let's begin with the test. After pushing the start button, the diamond pyramid pans down and carefully touches the test piece surface. The test force slowly increases to its specified value. After holding the test force constant for a certain time, the indenter lifts again, pans back, and the microscope lens resumes its former position. This is the magnified indentation on the display screen. With the control knob, the tester now places 4 measuring lines at the corners of the indentation. Doing that, he can easily measure the length of the 2 diagonals. Finally, he only has to push the input key. The Vickers hardness value will then be calculated automatically. It is equal to the test force F in the old unit kilopond divided by the area of the indentation A in square millimeters. The Vickers hardness of our compressor wheel is displayed on the bottom left-hand corner of the screen and amounts to 125. Voltando ali pro... A dureza Rockwell, como eu falei antes, ela tem várias escalas. Cada uma dessas escalas você vai ter um tipo de penetrador e ela vai trabalhar com a medida de quanto penetrador entra na amostra. Tá? Então, quanto mais profundo for o penetrador, significa dizer que mais mole ou menos duro será o material. E aqui tem para cada um das escalas tem uma carga máxima. Então, por exemplo, a Rockwell A, a força máxima aplicada é de 60 kN. Para Rockwell... Cadê? Rockwell G, a força aplicada é de 150 kN. Então, a depender do tipo de material, a gente trabalha com a força maior ou menor. E aí... Vamos pegar aqui e ir lá na Rockwell. Isso aqui é Rockwell na escala C. The Rockwell Hardness Test, Scale C. In this video, we will show how the Rockwell Hardness Test works using a gear wheel. The basic idea of this test method is to measure the permanent depth of indentation of a hard indenter under a test force. In the process variant Scale C, a rounded cone... Oh, droga, apertei de novo no local errado. Peraí. The Rockwell Hardness Test, Scale C. In this video, we will show how the Rockwell Hardness Test works using a gear wheel. The basic idea of this test method is to measure the permanent depth of indentation of a hard indenter under a test force. In the process variant Scale... Que droga! Lavagem cerebral.
using a gear wheel. The basic idea of this test method is to measure the permanent depth of indentation Agora pronto. test scale. Here we will show how the Rockwell harness test works using a gear wheel. The basic idea of this test method is to measure the permanent depth of indentation of a hard indenter under a test force. In the process variant scale C, a rounded cone. Então, basicamente, na escala C vai ser um penetrador de diamante e aqui vai ter a peçazinha que vai ser ensaiada, o corpinho de prova. Então, na dureza Rockwell, a gente vai aplicar uma pré-força e depois uma força. Depois vai retirar essa força, o material vai voltar um pouquinho e a gente vai medir a diferença de penetração entre a pré-força e essa segunda retirada da força. Made of diamond is used as an indenter. In step 1, the diamond cone is pressed onto the test piece surface with a minor force of 10 kilopons. The depth of indentation under this preliminary Então, aplicando aí essa pré-força, marcada aqui com o número 1. load is the reference point. In step 2, the test force is increased by 140 kilopons, which Aumenta a força, tá? Que vai dar 150, no caso aqui especificamente, kilopounds, o KP. is acting as the major force. This means that an overall force of 150 Então, chegou aqui, digamos, aqui no máximo da penetração. kilopons is now acting on the indenter, and this force is held for a certain time. In step 3, the major force is removed again. While Aí a gente retorna para os 10 kg força, do kilopounds, os 10 kilopounds lá do início. Então a gente vai ter essas três the marcações minor aí. force is still acting, the permanent increase in depth of indentation E is measured. Então a diferença entre o inicial, a penetração inicial e a penetração final, que é aqui no 3, vai ser a dureza Rockwell. This is how the Rockwell hardness is calculated. Rockwell hardness HRC is equal to 0.2 minus permanent depth of indentation E in millimeters times 500. Let's take a look at how the test is carried out in practice. The tester selects the conical diamond indenter and installs it in the testing machine. Then he picks up the gear wheel and puts it on the support table. After rotating the microscope lens to its vertical position, he can adjust his test piece. As soon as a focused image can be seen on the screen, the surface of the test piece is in the correct height. The test can start. In modern testing machines, the Rockwell hardness test is fully automated. That's why the Rockwell hardness test is used so often in automated production lines. That's it. The Rockwell hardness of our Medido de forma direta o valor da dureza. E aí sempre o Rockwell e a escala C. gear wheel is 55 HRC. This result is displayed on the screen. Voltando para cá. Então, aqui nós temos as escalas Rockwell. Então, vai de A a K, mudando a forma de diamante. Então, por exemplo, aqui, o diamante tem uma dureza muito alta. Aqui do lado, não sei se está dando para vocês enxergarem. Acho que agora ficou melhor. Essa escala aqui é a escala de Mohr de dureza. Então, na escala de Mohr, o elemento de maior dureza é o diamante. Vai ter dureza 10. Aí vem o carborundum, ou a safira, topázio, quartzo. Quartzo tem dureza 7. O mais fraquinho é o talco.
Melhorou aí o som? O negócio fica dando umas engasgadas. Aqui nós temos a gipsita. Gipsita, alguém sabe, liga o nome à pessoa? Ninguém. Já ouviram falar em gesso? Só a unha é escala 2, né? Também A dureza da unha. unha é mais ou menos isso. A de um canivete, acho que é 3 e qualquer coisa. Aí vai tem... Então, por exemplo, se vocês pegarem querem saber se o material é polipropileno ou não. Polipropileno é o material que faz potinho de margarina. Se vocês chegarem com a unha e passar a unha no potinho de margarina, você vai deixar uma marca permanente. Então a dureza da unha é maior do que a dureza do polipropileno. Não sei pra A gipsita é o cálcio, é? não, a É gipsita um tipo de cálcio? Não, a gipsita é o material que é feito o gesso. É o argilo mineral que se faz gesso. Aí nós temos aqui a calcita, fluorita, apatita, ortoclásio, quartzo e topázio. Tá? O quartzo tem dureza 7. Aí nessa escala aqui a gente tem um comparativo entre as durezas. Então, por exemplo, aqui tem grande parte dos plásticos vai ter uma dureza bem baixinha. Então, dureza aqui mais ou menos na escala de 20, 20 HB. Nós temos aqui bronzes, os bronzes e os alumínios na faixa aqui de 50, a dureza Brinell. E começando aqui a pegar o iniciozinho da escala Rockwell B. A escala Rockwell C já é para materiais um pouco mais duros. Então aqui já tem aços que são facilmente deformáveis e elementos mais duros, elementos de corte, aços nitretados, que aí já aumenta a escala. E aqui a Brinell é uma escala só. Tá? Então se é dureza Brinell pequenininha, materiais moles, de acordo com que o número Brinell vai aumentando, a gente vai ficando com materiais mais duros, até chegar aqui num valor de 10.000, que é maior do que a dureza do diamante. A Rockwell B pega uma faixinha um pouquinho menor, a C para materiais bem mais duros. E a Knup, pegando aí um misto de Rockwell B e Rockwell C, tá? Então você tem aí as escalas, uma relação entre as escalas de dureza. Essa daqui de Moore é muito utilizado em identificação mineralógica. E aqui tem a relação lá que a gente falou lá no início, entre a resistência à tração e a dureza Brinell. Então, se a gente sabe a dureza Brinell, temos como supor ou temos como calcular, estimar a resistência à tração. Então, na dureza Brinell, a gente vai multiplicar por 3,45 e encontra a resistência à tração de um determinado material baseada apenas na dureza Brinell. Sim, e esquecendo aqui, tá? A Rockwell ainda tem subescalas. Aí a 15N, 15N, 30N, 40N, 15T, 30T, e a 15W, 30W e 45W. Tudo isso a gente vê aqui na... Deixa eu ver se eu volto para lá.
Cadê a parte 1? Ah, droga. Isso para fazer, ter que entrar no cigar de novo. Parte 1, parte 3, parte 1. Deixa eu ver se é nessa daqui ou em outra. Pronto, é nessa. Então, ó, tem as escalas A, B, C, D, F, G, H, K. Aí tem 15N, 30N, 45N, 15T, 30T. Então, vai depender muito do que se quer, tá? Então, à medida que se for medindo, temos a cada uma das escalas que se aplica a determinado material. Aqui como é calculado, tá? As durezas. E aqui como é, colocado como se designa a dureza, tá? Então aqui 70 HR, 30T, W. Então o W é utilizado como, quando usa o W, é o símbolo do tungstênio, então está classificado aqui como metal duro. O 30T é a escala que está sendo utilizada. O HR é o símbolo da dureza e o 70 é o valor da dureza. Aqui é aquele negócio que eu falei, tá? De onde pode ser aplicado fazer as indentações. E aqui vem falando da máquina de ensaio. As características que ela deve ter e aqui o procedimento, como deve ser feito. Então, o ensaio normalmente é realizado a temperatura ambiente dentro dos limites de 10 graus Celsius e 35 graus Celsius. Entretanto, visto que a variação da temperatura pode afetar os resultados dos usuários do ensaio Rockwell, podem optar por controlar a temperatura dentro de uma faixa mais estreita. Corpo de prova, bababá. Então, vem explicando tudo que se deve fazer a respeito do ensaio. Deixa eu só pegar aqui um desenho de um durômetro. Então, esses daqui são, digamos, os durômetros mais comuns que se tem em fábricas, tá? Então, basicamente, a gente tem aqui a mesa e aqui tem um reloginho que normalmente tem 3 ou 4 escalas, que aí a depender do que você está utilizando, o tipo de penetrador, aí você vai ter lá Rockwell A, B, C, D, então você vai ter a identificação nessas escalas.
Aqui é um já mais moderno, que aí você já tem um leitor digital. Mas boa parte dos mais, digamos assim, comuns é um medidor analógico. E aqui tem, digamos assim, um old school. Alguma pergunta aí a respeito de dureza? Como serão as questões? Bem simples, tá, do jeito que tem na lista. Na lista tem, acho que 2 questões, mas é bem simples. Vai ter uma atividadezinha acerca dos ensaios, tá? Principalmente em relação aos procedimentos. Esse assunto de ensaios é já relacionado à segunda unidade, tá? Mas como a gente está falando de propriedades mecânicas, aí eu estou jogando tudo dentro para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo e não ficar só tratando como se o negócio não existisse. Então, por isso que eu estou falando da questão de como se faz os ensaios. Na quarta-feira, a gente termina essa parte com um ensaio de compressão, flexão e impacto. A questão do impacto, a gente vai falar também um pouquinho de falhas de materiais, porque pelo ensaio de impacto dá para a gente saber a transição dúctil frágil de um determinado material. Aí a gente já fala um pouquinho disso aí também. Aí depois vem os ensaios de fadiga e de fluência. Porque até agora a realização do que a gente falou até aqui, o tempo não está envolvido. Já no de fadiga e de fluência, aí a gente vai ter a variável tempo para bagunçar um pouco a questão dos ensaios. Que aí também entra a questão de falhas. Então, por exemplo, a maioria dos materiais metálicos, eles vão falhar por fadiga. Então, de tanto ser usado, vai chegar um determinado momento que ele não vai suportar e vai terminar falhando. Então aí entra a questão das falhas, tá? Que aí a gente vai estudar o que danados vem a ser uma fratura dúctil, uma fratura frágil. Normalmente as fraturas por fadiga são fraturas frágeis. Ou seja, que não tem nenhum aviso. A trinca começou, se propagou e se rompeu. E depois a gente vai falar de ensaios não destrutivos. Que aí é obviamente todos os que a gente está falando aqui, no final das contas, tem uma quebra do material ou uma deformação permanente do material, como no caso do de dureza. E no caso dos ensaios não destrutivos, como o próprio nome diz, não se destrói o coitadinho do material. Alguma dúvida aí nesse negócio aí hoje? Então, na próxima quarta-feira, a gente faz, acho que tem 2 questões na lista, a gente responde e entra nos outros ensaios, tá bom? Pronto, professor. Uma pergunta. O John, ele está sem microfone ainda. Ele pediu para perguntar se a lista vai ficar mesmo para o dia 3. A lista vai ficar e deve ter alguma outra já na quarta-feira. Então, muito benevolente. Beleza. Só pensando que ontem Fred voltou e já começou se poupando para o Cartola. Meus caros, então daqui a pouco eu posto a aula. Até quarta-feira.